Estamos aí iniciando mais uma série de lives aqui na Radar. E o nosso tema da live agora vai ser sobre a liderança na advocacia. É um tema sempre que exige bastante de todos nós, né, na advocacia. Quando nós temos mais de um colaborador, já se exige muito essa habilidade da liderança, e nem sempre essa habilidade ela já vem conosco, né? Alguns já têm isso nato, né? Às vezes até a própria vida leva para esses caminhos, né? A gente percebe já na infância aquelas pessoas que já têm uma certa habilidade já natural de liderar e, enfim, e fazer as brincadeiras. A gente observa isso, né? E quando chega na nossa fase profissional, essa habilidade ela se torna muitas vezes imprescindível, né? Principalmente porque todos nós queremos crescer, queremos ampliar nossos negócios, nossas empresas, escritórios, enfim, e a gente precisa de pessoas, e para que realmente tudo funcione, há uma necessidade enorme dessa habilidade da liderança ser efetivamente conquistada, né? E nem sempre nós temos isso muito certo, mas existe sim estratégias, técnicas que a gente pode passar para vocês, para que vocês passem a entender um pouquinho mais como isso deve funcionar. E na advocacia nós temos ali algumas peculiaridades, né? Ser líder num escritório de advocacia é extremamente desafiador. E nós vamos tratar desse tema aí nas nossas próximas 4 lives. Então a gente vai falar muito sobre esses aspectos. Como a gente sempre fala, né, as nossas lives aqui, principalmente essas do começo da tarde, elas são menores, então a gente dá algumas pinceladas, fala sobre os temas e aí a gente vai aprofundando, e conforme também o interesse de vocês e conforme as necessidades. Então fiquem muito à vontade para interagir aqui conosco, para que a gente possa ser bem assertivo e conseguir dar os insights necessários para que vocês possam, de fato, conquistar essa habilidade no escritório de vocês. Tá? E qual que é a importância, né, dessa liderança no ambiente jurídico? E cada vez mais essa necessidade ela vem se perfazendo. A gente percebe isso nas consultorias com os nossos escritórios, os nossos clientes, enfim, nas nossas conversas. A gente percebe que cada vez mais é necessária essa habilidade, porque as nossas novas gerações, elas estão mais exigentes nesse sentido, né? Simplesmente fazer algo por fazer ou obedecer a algo não faz mais sentido. Então a gente percebe cada vez mais uma necessidade de ter uma liderança efetiva. E qual que é essa importância? A importância é porque a liderança hoje, ela é uma ferramenta essencial para que o escritório de advocacia prospere. Eu posso contratar o melhor software jurídico, eu posso estabelecer os melhores fluxos de trabalho dentro do meu escritório, mas se eu não souber movimentar esses meus recursos humanos para que de fato eles consigam, engajados, trabalhar pelo propósito do escritório, de nada adianta. Então não adianta eu ter a melhor máquina, não adianta eu ter a melhor automação, porque nós precisamos ainda de pessoas. Sim, as pessoas é que vão operar todas as ferramentas tecnológicas que nós temos, e um time engajado faz coisas inimagináveis. E a gente conquistar isso não é tão simples, não é tão fácil. Na advocacia, eu sempre falo o seguinte: a gente precisa sim ser persuasivo, né? Aquela liderança hierárquica que existia antigamente, ela já não faz mais sentido, e quem continuar insistindo nessa liderança não vai ter de fato uma equipe engajada. Nós precisamos sim ser persuasivos com a nossa equipe, fazer com que eles queiram trabalhar conosco, fazer com que eles queiram perseguir os nossos objetivos, as nossas metas. E aí que entra de fato a figura do líder, né? Aquela figura do chefe não existe mais, já faz bastante tempo. A gente vem sentindo cada vez mais esse desuso, e enfim, os escritórios que ainda têm essa liderança de forma muito hierárquica, muito autoritária, têm percebido que realmente a rotatividade é enorme, não para ninguém e não vai parar. Então essa é a nossa realidade hoje. Mas o que é liderança para você? Então eu acho importante a gente começar a partir desse início, do conceito,
né? O que é liderança? O que é ser líder? E aí a gente pode encontrar vários conceitos para isso, mas eu acho que o principal conceito de liderança seria a conexão. Quem consegue estabelecer conexão verdadeira. Tá? Então não é só você ter resultados, relatórios, números, dados e dizer nós precisamos chegar lá, mas sim eu preciso dizer como eu vou chegar lá. A equipe precisa realmente enxergar em você, se conectar com você, para que de fato você realmente tenha aquela conexão com a tua equipe, fazendo com que você mostre exatamente onde é que você quer chegar, onde é que precisa chegar, e aí sim as coisas caminharem. A gente tem uma dificuldade muito grande com os escritórios, principalmente porque normalmente os escritórios de advocacia, o nome do escritório é o nome do sócio, normalmente a composição, né, é os sobrenomes dos sócios ali. E esse nome, ele é muito, né, é muito efetivo, quer dizer, eu falo com o fulano de tal, eu estou falando do nome dele. Então, os líderes de escritórios têm muita dificuldade de delegar tarefas, muitas vezes. Por quê? Porque ele sabe que, poxa, qualquer deslize aí em alguma situação, alguma atividade, pode se impactar na minha reputação diretamente, tá? Então, por isso, há muita dificuldade na delegação. E a gente precisa, sim, dentro dessa liderança, ser uma liderança eficaz, uma liderança que promove cada vez mais os recursos humanos ali para conseguir os objetivos que todos pretendem, né, nos seus escritórios. Então, se esconder atrás de cobranças, relatórios, e-mails não é uma liderança eficaz. Tá? Então, nós precisamos ter isso muito em mente, e eu preciso de fato de uma conexão efetiva. E aí, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver quando eu estou falando de liderança é a habilidade de relacionar-se. Então, um líder eficaz, ele sabe se relacionar. Ele não tem que virar o melhor amiguinho da sua equipe, não, de jeito nenhum, né? Ele não tem que ser um psicólogo da equipe, também não é por aí, né? A gente está falando aí de equilíbrio, tá? Quando eu falo de relacionar-se, é eu de fato entender quem é a minha equipe que está ali, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que motiva essa equipe, o que motiva cada um individualmente. O que faz com que essas pessoas de fato persigam objetivos? Eu vou ter aquelas pessoas que se motivam pelo reconhecimento, por palavras de afirmação, eu vou ter aqueles que se motivam por conquistar alguma coisa, algum nome, né, algum cargo, ou ser líder de um projeto, estar à frente de algo. Eu tenho que ver se aquele meu liderado ele se motiva pelo desafio, se ele se motiva pelo reconhecimento, enfim, eu preciso encontrar quais são os motivos que fazem aquela pessoa agir. Eu preciso entender qual é a motivação de cada pessoa da minha equipe. Tá? E aí eu conhecendo essas pessoas e tendo esse conhecimento, eu vou conseguir se engajar. Por quê? Porque eu vou justamente acionar os gatilhos necessários para fazer com que essa equipe alcance os objetivos junto comigo, se engaje no mesmo propósito. Por isso, gente, que não tem como, né? Dentro de um escritório de advocacia, eu preciso de fato gostar de pessoas. Se eu não gostar de pessoas, se eu não me interesso por pessoas, eu não vou ser um bom líder. E aí, assim, poxa, mas quando eu me formei, eu queria ser advogado, né? Eu queria ser um bom técnico, eu queria ganhar as ações, eu queria ter bons argumentos, eu queria fazer pareceres. Então, se você não tem esse perfil, né? Você, advogado, dono do escritório, sócio, você precisa urgente trazer alguém para o seu escritório que sim, que goste de pessoas, que queira se conectar com as pessoas, que queira realmente movimentar o seu time. Uma vez que eu reconheço que eu não tenho isso, não quero ter também, eu preciso sim, então, trazer para o meu escritório, quem sabe um sócio, que tenha esse perfil para poder fazer engajar essa equipe. Se eu quero realmente ter um escritório que tenha muitos colaboradores, enfim, que as coisas caminhem. O que eu não posso é não ter habilidade, não querer desenvolver, enfim, e continuar insistindo, fazendo com que as pessoas ali naquele escritório não desempenhem bem, quer dizer, fique todo mundo frustrado e as coisas não caminhem. Tá? Então, a liderança eficaz exige isso,
Se eu não consigo ter esse perfil, não é realmente, não é o meu caminho, não vou querer desenvolver, então realmente eu preciso trazer alguém para o escritório que tenha, né, essa habilidade. Ah, mas eu não quero trazer um sócio, não tem problema, mas traga então alguém que possa fazer esse papel, tá? Então o líder eficaz, ele estabelece conexão, ele tem facilidade de relacionamentos e ele consegue com isso engajar pela empatia, ele faz com que toda a equipe promova as atividades que sejam necessárias para que vocês atinjam todos os objetivos, tá? Com certeza, sem dúvida nenhuma, um líder que consegue estabelecer isso, ele conquista algo que não há bônus que você prometa que engaje mais. Então, um líder que de fato se conecte com as pessoas da equipe, né? Criar os laços genuínos movimenta a máquina muito mais do que vocês possam imaginar. Então, é uma recomendação aqui fortíssima para vocês. Eu preciso realmente olhar para mim e ver se eu tenho essa vontade de me conectar com as pessoas, eu realmente tenho a empatia, e se eu não tiver, eu preciso ter alguém que tenha. Tá? Então, como eu disse, né, reforçando, não há bônus e não há ameaça de demissão que motive mais do que um líder que de fato se conecte, que saiba se relacionar com a sua equipe e traga as pessoas, desenvolve uma lealdade, um comprometimento absurdo com pessoas que de fato elas admirem, que elas estabeleçam uma conexão e se engajem naquele propósito. Tá? Então, uma liderança bem alicerçada, que capacite as pessoas, que traga essa completude, faz com que realmente o escritório prospere. Tá? Então, a liderança está muito alicerçada nisso. E eu preciso saber que, além de eu saber me conectar com essas pessoas, eu preciso de fato desenvolvê-las. Então, por isso que o líder ele tem que ser aquela pessoa que goste das pessoas. Então essa talvez seja a maior verdade que a gente possa falar aqui nessa live, para que vocês pensem e reflitam sobre isso. Será que de fato eu estou me conectando? Será que eu quero? Então vamos buscar, né? Nós tivemos uma vez um sócio de escritório que falou, olha, eu realmente preciso agora buscar alguém que faça esse papel, porque eu não sou líder, eu não consigo ser, não é meu caminho, eu quero só realmente, eu atendo bem o cliente, eu sou muito técnico. Então ele realmente foi lá, buscou uma pessoa no mercado para fazer de fato esse papel e as coisas caminharam muito melhor, né? Então a liderança, ela é focada, ela tem que ser uma liderança sólida e principalmente focada no desenvolvimento das pessoas. Nós temos que ter esse objetivo aí, né, de extrair o melhor possível da minha equipe, tá? E as características aí de um bom líder, né, como a gente já falou, a empatia é fundamental, o foco nisso, o foco em desenvolver pessoas, o foco em realmente estabelecer essas conexões e principalmente, aqui talvez eu vá falar a parte mais sensível disso tudo, né, a disponibilidade. Eu não tenho como ser um bom líder se eu não tenho disponibilidade para estar com a minha equipe. Então eu preciso de fato ter disponibilidade. Ah, mas eu não tenho tempo. Então você vai ter que criar o tempo no seu escritório. Então talvez seja a hora de você contratar mais pessoas para fazer a parte operacional, para que você possa se desvencilhar e ter essa disponibilidade. Ou se você trouxer um profissional para fazer esse papel, saiba que você não vai poder colocá-lo fazendo muitas outras atividades, porque senão ele não vai ter a disponibilidade. A equipe precisa de fato saber que a hora que ela precisar do líder, ela tem como recorrer, ela tem como conversar com ele. Senão ele acaba ficando sem a informação, né? Os liderados, eles precisam ter como ir conversar com aquele líder, eles precisam poder ir lá trocar ideias, eles precisam poder ter alguém que eles se sintam amparados, tá? Então, essa questão da disponibilidade talvez seja hoje o nosso artigo de luxo, né? Maior que nós precisamos ter. Como é que eu consigo ter mais disponibilidade com a minha equipe? Então esse é um ponto importantíssimo. Então gestão do tempo, né, é uma outra habilidade fundamental, né, é uma ferramenta mesmo, eu poder saber gerir o meu tempo para que eu possa
ter disponibilidade para a minha equipe. Então, lembrando novamente, né, se eu não consigo ter isso, realmente meu dia é muito ocupado, então talvez esteja na hora de você ter alguém para lhe ajudar no seu escritório, ter mais um sócio ou ter outras pessoas que desempenhem determinados papéis. Se você quer ser o líder, ou então você vai delegar essa parte do seu escritório, tá? Com pessoas de confiança, né? Obviamente. Né? E aí, dentro da liderança, se eu tenho, né, foco, empatia e disponibilidade, porque eu começo por aí, eu começo a tratar de uma outra questão, que é a comunicação assertiva. Eu tenho que desenvolver isso também dentro dessa minha liderança. Eu preciso ser um bom comunicador. Eu já vi muitos sócios de escritório que achavam que desempenhavam muito bem esse papel, mas quando nós íamos conversar com a equipe, nós percebíamos que não. A percepção daquele sócio era de que ele comunicava bem, né? Mas não, a equipe não entendia dessa maneira. Não há comunicação. Mas por que não há comunicação? Porque não há disponibilidade. Se eu não tenho disponibilidade, como é que eu vou comunicar bem? Né? Eu não consigo comunicar porque eu não tenho tempo. Eu não consigo dizer exatamente o que eu espero da minha equipe, eu não consigo alinhar as expectativas do que eu espero, do que eu desejo daquele trabalho, daquela atividade, daquilo que foi passado, porque eu não tenho nem tempo para sentar e conversar. Então é importante sim estabelecer, ter a disponibilidade, conversar com os seus liderados, preferencialmente conversem, né? Assim, claro, a gente trabalha hoje muito com outras ferramentas de mensagens, a gente utiliza muito o WhatsApp, mas o WhatsApp ele tem alguns problemas, assim como o e-mail, né? O WhatsApp não tem som, então muitas vezes eu não consigo passar exatamente a entonação, a temperatura daquilo que eu quero passar, né? Por mais emojis que eu coloque naquela mensagem, eu não vou passar exatamente aquilo que eu preciso. Pior ainda, se eu estou com pressa e passo um áudio apressado, que pode ser mal interpretado, né? Eu posso gerar um desgaste ali com a minha equipe gigantesco. Então a gente volta na tecla da disponibilidade. Tenha disponibilidade para que você possa de fato se comunicar de uma forma assertiva e da forma correta, adequada, que aí sim vocês vão poder alinhar essas expectativas. Então uma conversa, às vezes até uma própria videoconferência rapidinha com a tua equipe, ela tem um potencial muito maior de uma entrega muito melhor, né? Então evitar as mensagens rápidas, que não conseguem passar de fato aquilo que precisa para que vocês possam ter uma entrega mais adequada. É muito fácil eu dizer que a minha equipe não é boa, que não entrega, sendo que eu não alinhei a expectativa da forma correta e adequada e não fiz uma comunicação correta e adequada. Tá? Então esse é um outro ponto bem importante. Às vezes me ouvindo falar assim, poxa, mas isso parece ser tão óbvio, tão básico. Sim, é óbvio e é básico, mas ele precisa ser dito o tempo todo, porque a gente percebe que a grande maioria dos problemas nos escritórios é esse, é a falta de comunicação assertiva. Eu preciso criar canais de comunicação com essa minha equipe. Se eu não consigo me comunicar com ela, eu já estou num grau no meu escritório que eu não consigo mais nem estar tão próximo, o que a gente recomenda? Façam reuniões frequentes, uma reunião de 1 hora para alinhamento, para uma conversa, para você se colocar à disposição da tua equipe. Se você não tem 1 hora por semana para falar com a sua equipe, você precisa repensar. Precisa repensar como é que está sendo o seu papel, repensar o seu trabalho. Você precisa fazer realmente uma reflexão geral se de fato você está sendo um bom líder. Será que não está na hora de você ter mais pessoas para te ajudar? Então isso não tem uma receita mágica, não tem uma ferramenta tecnológica que vá substituir uma boa comunicação. Então 1 hora por semana, se você não consegue ter esse tempo, repense as tuas ações, repense a forma como você está conduzindo toda a tua vida profissional, porque alguma coisa não está certa. Cultura do feedback também, isso é importantíssimo, a gente precisa ter uma cultura de feedback nos escritórios. Nós não temos, por conta do quê? Da falta de disponibilidade. Eu não consigo conversar com os meus liderados, quanto mais dar um feedback.
se aquele trabalho foi bem feito, se dava dentro das minhas expectativas ou não, se está faltando alguma coisa. E isso faz toda a diferença para que eu engaje e comprometa cada vez mais a minha equipe ali comigo e com o meu propósito. Tá? Então a cultura do feedback é necessária, a gente ter conversas difíceis com o nosso liderado é necessário, às vezes uma conversa difícil para falar de algum ponto, algum defeito, alguma falha, mas aquilo ali gera um potencial gigante se eu souber de fato comunicar, se eu souber falar com a minha equipe. Mesmo que seja uma conversa difícil, que eu vá falar algo muito sensível. Dentro da minha vida profissional, de toda a minha fase de liderança e gestão, eu tive muitas conversas difíceis com os meus liderados, nós tivemos às vezes situações muito complicadas que realmente o dia a dia tomou conta, não foi possível ter uma comunicação melhor, mas quando eu tive comunicações bem efetivas com os meus liderados, que chamei para uma conversa privada, vamos conversar, vamos sentar aqui olho no olho e vamos estabelecer aqui as questões todas, vamos colocar tudo na mesa. Depois dessas conversas difíceis, a relação melhorou assim 100%. Né? Por quê? Porque nós estabelecemos aqui os nossos códigos, né? Então assim, quando eu falava determinada questão, a pessoa já entendia, porque ela sabia o que eu queria com aquilo, né? Então assim, essas conversas são importantes. Também para mostrar que a percepção que você tem do trabalho daquela pessoa não é a mesma que ele pensa que você tem. Então é necessário isso, é necessário a gente sentar, colocar tudo à mesa, ainda que seja uma conversa extremamente difícil. Isso vale para todas as relações, não só, né, para a relação de trabalho. Então ter conversas difíceis é importante, faz parte, né, e essa cultura do feedback que é extremamente necessária. Reconhecer os pequenos avanços também, nós precisamos reconhecer os pequenos avanços com a equipe, mostrar que estamos no caminho, olha, ainda não estamos 100%, mas a gente já caminhou tanto, já foi muito bom, essa semana foi ótima, essa semana vocês desenvolveram isso e isso. Então assim, ter esses pequenos reconhecimentos faz também parte e faz com que engaje bem as pessoas. Vamos conversar mais e sim noticiar esses pequenos avanços. O líder, ele tem que ter noção de tudo que está acontecendo, né, no escritório, mas ele tem que tomar muito cuidado com o microgerenciamento. O microgerenciamento, ele tira a autonomia das pessoas, tira a vontade de trabalhar, de fazer muito bem o trabalho. Então, ao mesmo tempo que é um desafio enorme, né? Porque eu preciso ter noção de tudo que está acontecendo, mas eu não posso trabalhar com microgerenciamento. Então, como é que eu faço? Uma dica aqui para vocês eu realmente preciso estabelecer muito bem os meus processos dentro do escritório, eu preciso conhecer todos os meus processos, as rotinas, porque eu tenho isso já fixado. E aí, o que eu preciso só conversar com a minha equipe é fazer com que eles me reportem o andamento disso, já estabelecendo dias exatos para esse reporte, a forma como esse reporte tem que acontecer. Então, a pessoa já sabe o que ela tem que entregar e quando. E isso facilita, por quê? Porque ela já sabe, ela já tem aquele compromisso, ela vai te entregar as informações que você precisa. Você não precisa ficar cobrando a todo tempo. Ficar o tempo todo ali, e aí, já fez, já terminou, quero ver, como é que tá, isso e aquilo. Se você ficar assim nesse microgerenciamento, as pessoas não vão conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, ter noção do todo, mas sem fazer o tal do microgerenciamento. A equipe, hoje, uma equipe atual dessa geração mais nova, não aceita e não suporta esse microgerenciamento. Principalmente se eu estiver trabalhando de uma forma assíncrona, ou seja, se eu estiver com pessoas trabalhando em casa, no regime híbrido, né, ou regime remoto totalmente. Então eu preciso realmente ter definidos os fluxos de trabalho e já as entregas. Por quê? Porque as pessoas já sabem, já estão comprometidas e vão te entregar. Você não precisa cobrar nem antes nem depois, aquilo vai ser entregue. Se eventualmente não for entregue, aí sim você fala, olha, o nosso combinado era esse prazo, eu não recebi nenhuma informação. Preciso da informação e eu preciso que seja hoje. O prazo era ontem e hoje eu preciso realmente dessa entrega. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado dentro dessa nossa liderança. Tá? E é isso, pessoal. Tá? Empatia acima de tudo, estabelecer as conexões. Tá? Então essa série nossa de lives a respeito de liderança, a gente começa a falar sobre esses temas e nas próximas 3 lives
que eu, Elisa, fizer, né, consultora aqui da Radar, vou passar para vocês os insights a respeito disso. Nós temos muito para falar sobre liderança e se vocês quiserem algum tema mais específico, é só nos mandar aqui um direct pedindo exatamente sobre o que vocês querem que a gente converse e fale dentro da liderança. A gente já tem os temas todos programados, nós vamos falar bastante a respeito de gerir as equipes de uma forma assíncrona, os desafios disso, né? Porque a gente sabe que tem muitos líderes hoje querendo algumas dicas e orientações para você poder ter as equipes fora do teu escritório, que é um grande desafio. Quando eu estou com as equipes dentro do escritório é uma situação, fora do escritório como é que eu faço a liderança dessas pessoas que não estão comigo ali presencialmente, né? Esse é um desafio que vem se apresentando cada vez mais, principalmente depois da pandemia, né, em que se tornou muito comum essa forma de trabalho. Então nós vamos tratar desse assunto mais específico, né, na próxima live, em que a gente vai falar sobre a liderança dentro desse ambiente que faz com que seja mais desafiador ainda, porque ele não é tão conhecido. Muitos fizeram aí métodos tentativa, erro, algumas coisas dão certo, outras não, e a gente tem compilado aí ao longo desse caminho as melhores práticas dos escritórios. Como é que os escritórios têm feito, né, essa liderança com pessoas que não estão ali presencialmente no nosso dia a dia. Tá? Então eu aguardo vocês na nossa próxima live para falar sobre isso, a liderança na advocacia, né, no ambiente assíncrono, as técnicas, as dicas, enfim, as coisas, as estratégias que vocês podem adotar para fazer de fato uma liderança eficaz, com foco na conexão, com foco num bom relacionamento e na entrega de resultados e principalmente ter uma equipe engajada para a gente conquistar todos os nossos objetivos. Eu desejo uma ótima semana para vocês. Essa live fica gravada, pode ir lá no nosso canal do Spotify, do YouTube, vocês podem recorrer, mande essa live para quem vocês quiserem, que precisa, enfim, seguir, informem seus amigos que nós temos aqui na Radar essas lives. Às segundas-feiras, às 13h, eu vou falar mais sobre liderança, tá bem? Um abraço para todos e até a próxima.